Na aula de hoje a gente vai falar sobre EPI da área rural. Vocês, como já estão aí no terceiro semestre, né, sabe que existe uma norma regulamentadora que fala só sobre EPI, né, que é a NR6. E lá vocês já estudaram sobre as obrigações, os deveres, né, do empregador com relação ao EPI, as obrigações, deveres do trabalhador com relação ao EPI. E existe para a área rural também uma norma regulamentadora, que é a 31, né, que eu já devo ter comentado aqui nessas aulas com vocês. E lá também se fala sobre EPI. E lá se fala sobre o EPI da área rural. Existem algumas especificações a mais quando se trata sobre o EPI da área rural, beleza? Então a gente vai, é bem similar, mas a gente vai debater um pouco sobre essa questão do EPI da área rural. E lá ele já bota assim, ó, medidas de proteção pessoal, né? Ele não fala sobre equipamento de proteção individual, ele fala medidas de proteção pessoal. E no item 31.1 ele fala o seguinte: é obrigatório o fornecimento aos trabalhadores gratuitamente. Vejam que também né, de forma gratuita. E tem um problema muito grande. Deixa eu pegar aqui. Tem um problema muito grande para a área rural, que os trabalhadores têm pouco conhecimento sobre seus direitos, né? Então vocês vão verificar muitas das vezes que os empregadores eles cobram pela utilização, pela disponibilização do EPI, e também por falta de conhecimento, também por falta de fiscalização. Você está numa área muito bem distante, né, de qualquer tipo de fiscalização, então vocês vão verificar isso. Mas assim como a NR6, ela tem que ser de forma gratuita, né, esses EPIs. E né, tem que ser gratuitamente nas seguintes circunstâncias. E a utilização dele também, né, tem que ser fornecer gratuitamente sempre que medidas de proteção coletivas forem tecnicamente inviáveis. Então, mesmo quando essas medidas coletivas aqui de baixo estiverem sendo implantadas, ou quando essas medidas coletivas forem inviáveis, ou para atender uma situação urgente de emergência, assim como na NR6, também aqui na NR31. Então deve-se disponibilizar gratuitamente o EPI para o trabalhador rural, beleza? Então, mas se você conseguir, se o empregador conseguir criar medidas de proteção coletiva, beleza. Então aí você faz uma análise, né, e vê se você pode aí retirar, né, a obrigação da utilização do EPI. Os equipamentos de proteção devem ser adequados ao risco, né, e mantido em perfeito estado de conservação e funcionamento. Então, ou seja, tem que ser um EPI de qualidade. Esses EPIs na área rural também ele tem o seu número de CA, né, que é o certificado de aprovação. Então, com esse certificado de aprovação, ele já está atestando, né, a qualidade desse EPI. Um exemplo que pode ocorrer aqui: dê uma olhada nesse EPI aqui desse trabalhador. Então, o que é um EPI adequado para esse tipo de trabalhador que vai aplicar um defensivo agrícola? Então, lá na frente a gente vai falar. Esse EPI aqui, ó, esse jaleco e tudo, essa calça, elas devem ser hidrorrepelentes, que é um material que ele deixa passar, né, deixa fazer a transpiração, vai passar os gases, o oxigênio, para poder fazer o oxigênio CO2, aquela transpiração, a troca de gases.
mas ela não deixa passar água, então ela é hidrorrepelente, evitando com que o trabalhador se contamine. E essas roupas, esses EPIs, com essa característica, ela é um pouco mais caro, né? Aí, então fica mais difícil o empregador disponibilizar esse tipo de EPI, pelo fato dele ser mais caro. Contudo, a gente sabe que a aplicação de um defensivo agrícola, de um produto desse, demora tempo, geralmente é feito a céu aberto. Então ele vai ter, né, insolação ali, vai aumentar a temperatura dele, do trabalhador, né, devido a estar exposto ao sol. Isso aí pode fadigar o corpo dele, ele pode pegar uma insolação, vai cansar, ou vai esquentar muito se ele utilizar um EPI apenas impermeável, porque não vai ter troca gasosa. Então aí vem o problema, né, de um EPI de baixa qualidade. O empregador ele deve exigir, né, que os trabalhadores utilizem os EPIs, lógico, né? E se o trabalhador se negar a utilizar, ele pode até ser demitido, né, por justa causa. Só que ele só vai se negar se ele se negar a utilizar, sendo que o EPI é ruim, não é um EPI de qualidade, ele vai ter que atestar que esse EPI não é de qualidade, né? Então é complicado. E eu já falei aqui no começo que a maioria dos nossos trabalhadores rurais não tem conhecimento para bater de frente, né, com o sistema aí que é o empregador. Na maioria das vezes eles não recebem nenhum tipo de EPI, né? Eles utilizam com a sua própria roupa de casa mesmo. Incrível. E cabe, né, o empregador também orientar o trabalhador sobre o uso do EPI. Está faltando um monte de letra, não sei por que está faltando um monte de letra. Sobre o uso do EPI. Aí cabe a vocês dar o treinamento, né? Tendo fiscalização, se tivesse mais fiscalização, tinha mais trabalho para a gente. Eu mesmo já dei alguns treinamentos em áreas rurais, pro lado ali do litoral leste, eu acho que foi Beberibe, e aqui também na Paraipaba. Então foram poucos, né? Porque existem muitas empresas da área rural, e como vocês aí, alguns moram no litoral oeste, então tem muito trabalho para aquela região ali, principalmente a região de Paraipaba, tem muito, entendeu? E cabe, né, ao empregador entender que os trabalhadores deles precisam desse treinamento, e cabe ao empregador, né, contratar a gente, né, contratar vocês aí para disponibilizar desse treinamento para os trabalhadores. Saber a forma de utilizar, de colocar, de retirar o EPI, saber o que é um EPI hidrorrepelente, impermeável, beleza? Saber diferenciar os agrotóxicos por rótulo, em que momento você vai utilizar tal tipo de EPI, saber diferenciar animais peçonhentos, fazer uma boa manutenção de uma máquina com segurança. Então tudo isso é muito importante, pessoal, é muito importante, beleza? O empregador rural, ou equiparado, né, de acordo com a necessidade de cada atividade, ele deve fornecer aos trabalhadores os seguintes equipamentos. Então, a gente tem aqui os equipamentos mais básicos, né, para a nossa área. Vamos olhar aqui primeiro, depois a gente vem para cá, que vai dar a mesma coisa, né? Então, bota, a gente chama essa bota de galocha na área rural. Bota que ela seja impermeável, ou branca, ou mais escura, mas que ela seja impermeável. E não esquecer da meia. A meia não vai ser um EPI, mas é muito bom você utilizar a meia, porque ela esquenta muito. Então esquenta muito, fica muito úmida, né? Então pode criar alguma doença fúngica se você não utilizar a meia, né, e tal, para evitar essas doenças fúngicas. A calça, que a gente falou, né, ela deve ser hidrorrepelente. Então a calça, o jaleco, né, que é essa camisa, o avental pode ser hidrorrepelente ou pode ser impermeável, mas a parte que entra em contato com o corpo do trabalhador,
com a pele do trabalhador, o ideal é que ela seja, né, hidrorrepelente. Hidrorrepelente, como eu já havia falado, ela troca esses gases, né, mas ela não deixa passar a água. O jaleco não tem grande importância para essa questão da hidrorrepelência, então você pode utilizar ela impermeável. Também luva IPVC ou acrílica, máscaras, no mínimo aí uma PFF2 ou essa de, não sei se precisa essa de carvão ativado, mas uma PFF2 seria o ideal. Óculos de segurança para evitar respingos, né, e outras neblinas. Esse chapéu aqui ele não é EPI, né, mas se você puder utilizar um outro tipo de uma touca árabe, que eu vou mostrar mais na frente aqui, uma touca árabe, seria o mais adequado. Então aqui ele fala, né, proteção da cabeça, os olhos e faces, óculos contra irritação e outras lesões que a gente vai ver mais à frente, que esse caso aqui, proteção auditiva, proteção de vias respiratórias, proteção de membros superiores, inferiores, proteção do corpo inteiro. Então a gente vai ver um pouco, né, sobre, mais na frente, a gente vai ver, né, sobre os EPIs. Ó. Essa aqui é proteção para a cabeça, o jaleco, como a gente havia comentado, uma touca, proteção da cabeça, do corpo inteiro, né, avental, não precisa, esse aqui não precisa ser hidrorrepelente, as botas, essa aqui, ó, tem essa bota que a gente chama de galocha, e tem essa aqui que é uma perneira, né, que evita problemas com animais peçonhentos. Eu falo sobre isso, beleza? Vamos aqui. E por que, né? Para que utilizar esses EPIs? Então é de praxe, né? Visa proteger a saúde do trabalhador rural, que vai utilizar esses produtos fitossanitários. Produtos fitossanitários é o conhecido, né? Os agrotóxicos, reduzindo os riscos de intoxicação decorrente da exposição. Então, esses agrotóxicos eles podem adentrar no corpo do trabalhador por várias vias, né? Então a gente tem aí a inalatória, né? Oral, né? Pela boca, boa parte dos trabalhadores. Uma aplicação de um defensivo agrícola, de um agrotóxico, ela demora geralmente de 4 a 6 horas, né? Então, os caras param muito. Quem fuma, eles param de hora em hora para poder fumar. E a chance de contaminação na hora de fumar é grande. Então, também pode ter a contaminação via oral, ocular, né? Por isso que é importante você utilizar os óculos de segurança. E pela pele, daquela questão da roupa ser hidrorrepelente, para evitar que essa água adentre, né, esse líquido, lá a gente chama de caldo, né, o caldo adentre e entre em contato com a pele do trabalhador. Então tem essas vias, né, de penetração do produto fitossanitário, né, que é conhecido também como agrotóxico, que é conhecido também como defensivo agrícola. Com relação à responsabilidade do empregador, é semelhante ao que tem na NR6, né, que fala sobre EPI. Fornecer o EPI adequado ao trabalho, a gente falou naquela questão de você fornecer um EPI hidrorrepelente e não apenas impermeável. Instruir e treinar quanto ao uso dos EPIs, a gente já falou também que se isso aqui fosse 100% aplicado não faltaria emprego, né, para vocês, porque anualmente esses trabalhadores deveriam ser treinados e na contratação de um novo trabalhador para a área rural também deveria ser treinado, né, pela norma, fiscalizar e exigir o uso do EPI e repor os EPIs danificados. E a obrigação do trabalhador é usar, né, e conservar o EPI, né? Então essa questão de conservar é muito complicada, porque você tem que ver qual é o ponto, né? O ponto de troca desse EPI. Na área rural é muito mais complicada essa relação. O empregador ele não vai querer estar sempre trocando os EPIs e ele vai estar sempre alegando que o EPI ele não está sendo, né, ou seja, que ele está sendo mal conservado pelo trabalhador e gera aí um problema grande.
Vamos lá. Quem falhar nessas obrigações, ela poderá ser responsabilizado. Então o empregador poderá vir, né, responder na área criminal, civil e também ser multado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O funcionário estará sujeito, né, a sanções trabalhistas, aquelas multas que a NR, né, as normas regulamentadoras prevê, podendo até ser demitido, né, por justa causa. O funcionário, né? O funcionário pode ser demitido por justa causa. E o empregador, eu já falei lá na frente, né, pode ser multado. É recomendado o fornecimento de EPI e que treinamentos ministrados sejam registrados através de documentação, uma atazinha. É muito importante, né? Você dá o treinamento e pede para os trabalhadores assinarem uma ata, pede a documentação deles, pelo menos um RG, para poder anexar, para poder ter uma força maior nessa sua ata, através da documentação apropriada para eventuais esclarecimentos em causas trabalhistas. Os responsáveis pela aplicação devem ler e seguir as informações contidas na FISPIC. Por isso que é muito importante, né, a FISPIC. E não só a FISPIC tem essas informações. Quando falei até na aula dos agrotóxicos, né, dos defensivos agrícolas, que quando você vai comprar esse produto agropecuário, esse defensivo agrícola, existe um receituário agronômico assinado por um engenheiro agrônomo. É obrigatório isso, né? Mas vocês vão ver, quem for trabalhar na área rural, mesmo isso sendo obrigatório, pouca gente faz uso, né, desse receituário. Então é obrigatório esse receituário agronômico, e lá nesse receituário vai ter todas as dicas também de segurança. Então o agrônomo ele vai dar lá, às vezes ele nem escreve não, já tem lá na ficha quais são os procedimentos de segurança. Então tem lá na FISPIC os procedimentos de segurança, que é a ficha de informação de segurança de produto químico, e também vai ter lá no receituário agronômico, beleza? Então, como eu havia falado, os responsáveis pela aplicação, eles devem ler e seguir as informações contidas na FISPIC sobre os EPIs que devem ser utilizados. Então, se você abrir uma FISPIC aí, vai ter quais são os para, sei lá, para um, vamos ver se é que não tá, não, vou manter, senão dá problema. Deixa eu ver aqui. Tá lento demais. Mas é só vocês. Se vocês abriram a FISPIC, eu não vou abrir não, porque o computador tá lento. Tem que trocar esse computador. Vocês abrem uma FISPIC aí, e lá nessa FISPIC tem todos os EPIs que devem ser utilizados. Pesquise aí sobre um produto agrícola chamado, tem o Vertimec, pode ter Vertimec, tem também Decis, esses que eu já utilizei quando eu trabalhava na área agrícola. Decis, Vertimec, tem o Cumulus, que mais que tem? São esses aí que eu já utilizei. Todos eles têm sua FISP, todos eles têm sua, lá na FISP tem um EPI que deve ser utilizado, beleza? Para adquirir o EPI, né, na aquisição do EPI, o Ministério do Trabalho, MTE, atesta, né, a qualidade. Você sabe, né, tem que ter o CA, e é atestado pelo Ministério do Trabalho e Emprego junto com o Inmetro. Fornecimento e a comercialização sem o CA é considerado crime. Isso aí você já sabe, todo o EPI ele tem por obrigação ter o CA, né, que é o seu certificado de aprovação, e se não tiver é um crime, né? Mas tem muitos EPIs, né, vulgo EPIs, que estão vindo aí de outros países, principalmente da China, né, que ele não tem o certificado de aprovação. Então tenham muito cuidado quando vocês, técnicos de segurança, forem fazer a aquisição de EPIs. Tem que ter o número de CA. A indústria de produto fitossanitário, ela incentiva, né, seus canais de distribuição e comercialização de EPI de qualidade e a custos compatíveis. Não sei, né, a indústria de produtos fitossanitários, lógico que ela indica, né, agora o empregador, principalmente na área rural,
pelo meu conhecimento, né, de área rural, já que eu sou engenheiro agrônomo, a gente vê uma falha muito grande com relação à utilização de EPI, beleza? Vou dar uma parada aqui, porque aqui a gente já vai falar sobre a forma de colocar e retirar os EPIs da área rural, beleza? Dá uma paradinha aqui só para tomar uma água.